No dia 7 de setembro de 2022, comemoramos o aniversário de 200 anos da independência do Brasil, que teoricamente ocorreu às margens do rio Ipiranga em 1822. Mas antes de entrar direto no assunto, precisamos voltar no tempo. 20 anos, para 1802. Nessa época, um jovem oficial francês chamado Napoleão Bonaparte, no contexto das guerras revolucionárias no pós-Revolução Francesa, inicia uma política expansionista por toda a Europa, pondo em risco a existência e poder de tradicionais famílias monárquicas europeias. Dentre estas famílias se encontrava a Casa de Bragança, à frente do Reino de Portugal. Seu reino vivia uma crise institucional, dividido internamente com grupos favoráveis a uma aproximação britânica, enquanto outros apoiavam uma aproximação à França napoleônica. Portugal buscava uma neutralidade em meio ao cenário caótico em que a Europa se encontrava, mas sua aproximação com a Inglaterra acabou por impedir a sua neutralidade. Em 1806, é determinado um bloqueio continental em Berlim, na qual impedia a comercialização com navios britânicos. O descumprimento desse bloqueio foi fundamental para a decisão de Napoleão na invasão de Portugal, o que levaria, em 1807, à formulação do Tratado de Fontainebleau, um acordo firmado entre França e Espanha com o objetivo de dividir o território português, permitindo o avanço de tropas francesas sobre solo espanhol. Dessa forma, através de um projeto secretamente desenvolvido entre as cortes de Portugal e do Reino Unido, a família real portuguesa parte diante da iminente ameaça de invasão francesa. A ideia de uma transferência da corte para o Brasil já havia sido discutida anos antes de ser concretizada. O processo de transferência da corte portuguesa foi gigantesco e toma palco em novembro de 1807. Aproximadamente 15 mil portugueses viajaram junto à família real, sendo muitos nobres e juristas, levando o tesouro real e diversos documentos, assim como um gigantesco acervo literário. Acervo este que futuramente viria a se tornar a Biblioteca Nacional existente no Rio de Janeiro até hoje. A operação contou com uma escolta de 18 navios de guerra portugueses, aliados com outros 13 navios de guerra britânicos, que juntos protegiam os 25 navios mercantes responsáveis pela transferência do pessoal e dos bens reais. A família real chega ao Brasil em meados de 1808, após uma jornada longa e cheia de dificuldades pelo Atlântico. A primeira parada foram os portos de Salvador, mas foi na cidade do Rio de Janeiro em que Dom João se estabeleceu. Ainda na Bahia, o príncipe regente estabeleceu um tratado de abertura dos portos para as nações amigas, o que garantiria uma maior liberdade e autonomia econômica da então colônia. Mas o verdadeiro interesse com essa medida foi agradar a Inglaterra, na qual passaria a negociar diretamente com os portos brasileiros. A estadia da família real no Rio de Janeiro viria a proporcionar significativas mudanças para a cidade, mas para a colônia como um todo também. O Rio passaria a ser a nova capital e centro das decisões do Império Português, com melhores condições de vida sendo proporcionada através do investimento em cultura, educação e infraestrutura local. Ao mesmo tempo em que a vida no Brasil prosperava, na Europa, o país sofria com a chamada Guerra Peninsular, uma coalizão formada entre Portugal e Reino Unido para lutar pelo controle da Península Ibérica contra o Império Francês. Essa disputa levou à fome e o caos à região até meados de 1814, ano em que Napoleão viria a sofrer grandes perdas, sendo deposto do poder logo em seguida. Com o fim das guerras, a elite que havia resistido em Portugal já não via mais sentido na permanência da família portuguesa no Brasil. Dessa forma, exigiam seu retorno, classificando a colônia como um lugar impróprio para a moradia da família real. Essas exigências levaram Dom João a elevar a classificação do Brasil de uma simples colônia a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A elevação do Estado brasileiro à condição de reino garantia maiores poderes e liberdade ao seu Estado, além de transformar Portugal em um Estado pluricontinental. Essa decisão desagradou a elite portuguesa, que promoveu, no ano de 1820, a chamada Revolução Liberal do Porto. Essa revolução viria a promover uma Assembleia Constituinte, formulando a primeira Constituição de Portugal. Dom João deixaria de ser um monarca absolutista e passaria a se tornar um monarca constitucionalista. Em 1821, com a situação se agravando, Dom João se viu obrigado a retornar a Portugal, com a finalidade de realizar um juramento à nova Constituição e governar o Império Português a partir de seu reino.
Enquanto isso, no Brasil, desde a chegada da família real e todas as mudanças que foram proporcionadas dentro do seu território, garantindo uma autonomia e sentimento de prosperidade por parte dos seus moradores, mudou a forma como a elite local passaria a se comportar. A abertura dos portos em 1808 pôs fim ao chamado Pacto Colonial, permitindo um maior lucro das elites nas suas exportações, assim como acesso a produtos externos, como artigos de luxo e produtos industrializados britânicos. Ao mesmo passo, ideias iluministas rapidamente começariam a circular no território brasileiro, formulando a base para os movimentos emancipacionistas que começariam a surgir a partir da virada das décadas. Com a partida de Dom João, seu filho, Príncipe Pedro de Alcântara, fora nomeado regente do Reino do Brasil em 1821. Os portugueses, com o objetivo de criar uma administração hierarquizada e centralizada em Portugal, exigiram o retorno do príncipe e a remoção da condição do Brasil como reino, retomando o status de colônia. Dessa forma, a corte portuguesa pressiona o retorno do príncipe, não reconhecendo seu cargo como regente. Medidas administrativas foram tomadas e Pedro passaria a ser reconhecido como um governador das armas, um cargo militar, não político, e passaria a sofrer pressão dos oficiais portugueses, alinhados ao movimento constitucionalista de Portugal e sediados no Brasil. A partir de abril de 1821, as províncias brasileiras passariam a ser governadas por representantes eleitos em Portugal. As províncias deveriam enviar seus representantes para dar início à votação e o príncipe deveria retornar a Lisboa. Em 1822, chegaram a Lisboa os representantes das províncias de São Paulo, Paraíba, Grão-Pará, Espírito Santo, Goiás e Ceará, com demais províncias percebendo uma movimentação em apoio ao príncipe regente. Logo, murmúrios de revolução rondavam o Brasil de norte a sul e até que, no dia 29 de agosto de 1821, Pernambuco dá início a uma revolução armada que daria fim ao domínio português na região, tornando-se a primeira província brasileira a se separar de Portugal. A Revolução Pernambucana, seguida da Convenção de Beberibe, marcam o início da Guerra de Independência do Brasil, uma série de eventos e conflitos que ocorreriam entre os anos de 1821 a 1824. Em Lisboa, a corte portuguesa não respeitava e nem reconhecia o cargo de Pedro de Alcântara, príncipe regente do Brasil. Isso resultou, gradativamente, em um deterioramento entre a lealdade do príncipe perante a corte, se aproximando da causa brasileira que o apoiava e reconhecia sua posição. A princesa Leopoldina de Habsburgo, esposa de Pedro, apoiava o posicionamento dos partidos brasileiros. Logo, com o apoio local confirmado, após a realização de um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas favoráveis ao reconhecimento do príncipe, Pedro decide por desobedecer às ordens da corte portuguesa e permanece no Brasil. Este episódio ficou popularmente conhecido como o Dia do Fico, ocorrido em 9 de janeiro de 1822. A decisão do príncipe desagradou os militares portugueses residentes no Rio de Janeiro, com cerca de 2.000 se rebelando imediatamente. Estes militares concentraram-se no Morro do Castelo, que fora rapidamente cercado por aproximadamente 10.000 brasileiros armados. Os portugueses se renderam e foram encaminhados para a região de Niterói, onde seriam deportados de volta para Portugal. Após motins, Pedro partiu para a província de São Paulo para garantir a lealdade da região à causa brasileira. A princesa Leopoldina assumiu interinamente a regência durante a viagem de Pedro, na qual, durante a ausência de Pedro, as cortes portuguesas continuaram a exigir o retorno de ambos os membros da família real a Portugal, o que levaria a princesa regente a convocar uma sessão extraordinária do Conselho de Estado, no dia 2 de setembro de 1822, na qual, juntamente aos ministros, ficou decidido pela separação definitiva entre Portugal e Brasil, assinando uma sugestão para a declaração de independência. Imediatamente, um mensageiro foi enviado para informar o príncipe Pedro do ocorrido, que foi informado no dia 7 de setembro de 1822, enquanto retornava para o Rio de Janeiro, às margens do rio Ipiranga. Em um ato simbólico, Pedro remove suas insígnias com as cores de Portugal e discursa aos presentes, naquilo que ficaria conhecido como Grito do Ipiranga. Pedro chegou ao Rio de Janeiro em 14 de setembro e foi aclamado imperador do Brasil. Nos próximos dias, foram promovidos movimentos para enviar notícias às demais câmaras provinciais.
O príncipe seria proclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822, onde passaria a ser reconhecido como Dom Pedro I, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Mas apesar de todo o reconhecimento interno, o Brasil ainda não estava efetivamente independente. O governo português agora enxergava os líderes brasileiros como rebeldes separatistas, e diversos conflitos entre tropas brasileiras e portuguesas estouraram entre as províncias de Pernambuco, Bahia, Cisplatina, Maranhão e Montevidéu, que na época pertenciam ao território brasileiro. Em desvantagens bélicas, o novo Império Brasileiro foi obrigado a pegar empréstimos e contratar mercenários para expulsar as tropas portuguesas de seu território. Após muita luta, ao longo de 3 anos, Dom Pedro resolve partir para uma negociação diplomática e, através de uma mediação do Reino Unido, fora assinado o Tratado da Amizade entre Portugal e Brasil. Neste tratado, Portugal reconheceria a independência do Brasil através de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, valor este adquirido através de empréstimos pelo Império Brasileiro. Dessa forma, no dia 29 de agosto de 1825, o Brasil ficaria oficialmente independente de Portugal. Mas este reconhecimento veio à custa de muitas vidas perdidas em batalhas, seguida de uma gigantesca crise econômica resultante dos empréstimos feitos pela família imperial. Além disso, quando Dom João partiu para Lisboa em 1821, esvaziou os cofres do Banco do Brasil, fundado por ele mesmo em 1808, aproximadamente 50 milhões de cruzados. A crise econômica do Império Brasileiro só viria a se estabilizar com a ascensão do café em meados da segunda metade do século XIX. Se você gostou, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas aulas. Também dá uma conferida nestes vídeos que o YouTube achou relevante para você. Um abraço e até a próxima!